Oi, pessoal. Hoje é dia 26/4/2022. A aula de hoje será sobre o livro Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. É um livro bem curtinho, mas com uma leitura bem profunda, e o objetivo dessa aula é conversar um pouco sobre os capítulos e deixar alguns questionamentos para vocês responderem no final, tá bom? Então, essa é a Djamila Ribeiro. Eu vou ler um trechinho aqui da orelha do livro, que é essa parte de dentro, onde está mostrando aqui a fotinho dela, que é como o livro escolhe apresentar essa autora para a gente, tá? É bem curtinho, diz assim: Djamila Ribeiro é mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo em 2016, ativista, vem fazendo debate público sobre feminismo negro com forte atuação nas redes sociais. Em maio e setembro de 2016, palestrou na sede da ONU em Nova York, e em abril e maio de 2017, em conferências de Harvard e Oxford. Ela é colunista da revista Marie Claire, foi apresentadora da temporada 2017 sobre direitos humanos do programa Entrevista do canal Futura, personalidade da manhã pelo governo francês. Então, só por essa apresentação, a gente consegue entender que a Djamila é uma pessoa de extrema relevância, né, no cenário da filosofia, da política, do feminismo, atualmente aqui no Brasil, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês sobre o conteúdo desse livro, né? A apresentação do livro vai da página 11 até a página 15, então se alguém tiver interesse de acompanhar junto com o PDF ou o livro, se alguém conseguiu fazer esse empréstimo na biblioteca, ou também para quem já leu e quiser olhar essa apresentação a partir do que já leu, também é interessante. Para quem não teve oportunidade de ler o livro, eu acho que essa apresentação aqui que será feita será um bom caminho para vocês entrarem no livro também, tá bom? Então, esse livro, ele faz parte da coleção Feminismos Plurais, né? O objetivo dessa coleção é expandir uma reflexão sobre os diversos tipos de feminismos. Então, veja bem, ao dizer isso, né, o livro está dizendo que não existe só um feminismo, né? Então, isso já é bem interessante, só para começar. Esse é o primeiro livro dessa coleção e ele vai falar sobre o feminismo negro, no caso, né? Então, ele vai tocar nos principais conceitos, né, dentro desse recorte do feminismo negro. E a Djamila, com esse livro, ela vai pensar em projetos que possam divulgar a produção intelectual das mulheres negras, né? E aí, durante os próximos capítulos, a gente vai entender o porquê é necessário divulgar a produção dessas mulheres negras, que foram invisibilizadas durante muito tempo, e a gente ainda está nesse processo, né, de dar visibilidade e de encontrar, né, essas literaturas negras também. Alguns temas abordados no livro, então, se dão entre o encarceramento, são questões como o encarceramento, o racismo estrutural, a branquitude, lesbiandades, mulheres indígenas e caribenhas, transexualidade, afetividade, interseccionalidade, empoderamento e masculinidade. A organização desse livro ela é feita por mulheres negras e indígenas e homens negros de diversas regiões do país. Então, até nessa questão da organização do livro, dessa coleção, tem um pensamento político, né? Tem um pensamento feminista, né? Um livro que fala sobre feminismo organizado por mulheres. Bom, nesse próximo capítulo, que se chama Capítulo Um Pouco de História, que vai da página 17 até a página 32, como o próprio nome sugere, a autora Djamila Ribeiro, né? Ela vai trazer um pouco da história que antecede essa questão do lugar de fala, né? Como foi construído esse pensamento do lugar de fala. Então, ela vai
com a gente um pouco sobre isso nesse capítulo. Então, ela vai explicar que o movimento feminista ele teve algumas ondas, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Quando eu digo onda, é como se fosse algumas etapas, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E em todas elas tinha algo em comum, que era a questão da mulher à frente, né, desses movimentos feministas, lutando e tentando explicar para a sociedade o que era ser mulher e lutando por respeito e direitos iguais, né? E aí foi a partir da terceira onda que uma mulher chamada Judith Butler, que vocês podem ver ela aqui no cantinho da tela, essa mulher de cabelo curtinho, branca, ela passou a considerar dentro dessa discussão algumas questões, né? Como raça, orientação sexual, identidade de gênero. E o que isso tudo significa, né? Que a questão da mulher, ela deixou de ser vista dentro de um grande bloco, né? Como um padrão europeu. Quando eu digo padrão europeu, eu quero que vocês pensem numa mulher branca, alta, em geral de cabelo liso, magra, que é o padrão europeu que dita beleza, né, e comportamentos nossos até hoje. Então ela começou a pensar que existia outros tipos de mulheres fora desse grande bloco, né, do padrão europeu. E ela passou levantar essa discussão de pensar no feminismo que pudesse acolher todos os tipos de mulheres com suas diferenças e suas características próprias, né? Aqui é importante entender que a Judith Butler é uma mulher branca e as questões que ela levanta eram muito importantes, né? Só que ela não foi a primeira mulher a pensar tudo isso. Outras mulheres já tinham pensado nessas questões anteriormente. O ponto que eu quero que vocês pensem é por que essas outras mulheres negras não ganharam tanta visibilidade assim como a Judith Butler, né? E aí, diante, né, dessa reflexão, a Djamila Ribeiro vai trazer algumas questões para a gente. Por exemplo, por que as mulheres negras demoraram tanto tempo para serem ouvidas? E aí, com isso, faz a gente pensar que algumas vozes valiam mais que outras, certo? Nesse caso, ela está dizendo que, para a sociedade, as vozes das mulheres brancas, principalmente as das mulheres europeias, valiam muito mais do que as vozes das mulheres negras, que às vezes não eram nem consideradas mulheres, às vezes não eram nem consideradas pessoas, né? Existe uma filósofa que se chama Linda Alcoff, eu acho que é assim que se pronuncia, ela é da Universidade de Nova York. Ela afirmou que há uma necessidade de pensar outros contextos, né? Outras formas de existir para além da Europa. Por exemplo, se a gente for pensar no nosso caso aqui no Brasil, a gente precisa considerar as mulheres de terreiro, de Ialorixás, Babalorixás, mulheres de movimentos de luta, que lutam por creches, algumas lideranças comunitárias, imigrantes negras, movimentos sociais, ou seja, dentro de todos esses exemplos que eu pensei, que eu disse agora para vocês, há muitos tipos de mulheres, certo? Então não dá para pensar em mulheres como um único bloco, são todas iguais. Não é assim que funciona. A Bell Hooks, que é uma outra filósofa, ela escreveu um livro que se chama Intelectuais Negras. E nesse livro, ela vai dizer o quanto as mulheres negras foram construídas ligadas à sexualização delas, não ao pensamento delas. Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso? Que o que importa é o corpo delas, certo? Não o que elas pensam, não o raciocínio delas, mas o corpo delas, tanto para o sexo quanto para a produção, quanto para o trabalho, para a mão de obra, né? Ou seja, o corpo delas, então, é colocado em primeiro plano, e isso, na maioria das vezes, acaba considerando os sentimentos delas, os pensamentos delas. Deixei a fotinho da Bell Hooks aqui para vocês também.
Nessa edição, eu deixei por último a fotinho da Djamila Ribeiro. E aí, como eu estou conversando com vocês, eu deixei a minha câmera aqui em cima do rosto da Djamila Ribeiro, mas vocês sabem que é ela, e nos próximos slides aqui do vídeo vocês verão ela também. Infelizmente eu não estou conseguindo arrastar aqui para o lado, mas enfim, é a Djamila Ribeiro, tá bom? Bom, esse capítulo se chama Mulher Negra, o Outro do Outro, que vai da página 33 até a página 53. Nesse capítulo, a Djamila pretende falar a partir de mulheres negras. Isso é muito importante, porque, como eu disse antes, marca uma existência da mulher negra que a história e a estrutura machistas foram tentando apagar durante o tempo, né? Então, aqui a Djamila, ela cita aqui de um modo geral, a mulher não é pensada por ela própria, mas sempre em comparação ao homem, como se a mulher fosse uma oposição, o contrário do homem, ou seja, o homem é a regra, e tudo que não for homem, todo o resto é mulher. E ela até cita um pensamento de uma filósofa francesa que se chama Simone de Beauvoir, que é essa mulher branca que eu deixei aqui na foto para vocês, com uma roupa rosa, cor de rosa, sorrindo, que diz em relação que a relação entre homem e mulher é uma espécie de senhor e escravo, sendo que, no caso, né, nesse caso, o homem é o senhor e a mulher é a escrava. Ou seja, ela está querendo dizer que o homem tem uma relação de domínio à mulher, né? É como se a mulher fosse uma coisa, é como se a mulher não fosse nem gente. E aí, depois de citar esse pensamento da Simone de Beauvoir, a Djamila, ela apresenta uma outra filósofa negra, que é a foto do lado, que se chama Agrada Quilomba, e aí ela aprofunda, né, esse pensamento, dizendo que a realidade dos homens pretos é diferente da realidade dos homens brancos. Então, assim como anteriormente eu coloquei que mulheres não podem ser vistas num único bloco, porque elas têm suas especificidades, os homens também, né? Então, aqui a Grada Quilomba vai dizer sobre os homens brancos, o comportamento deles e o comportamento dos homens pretos. Então, não dá para colocar tudo na mesma panela, no mesmo saco, né? No jogo da sociedade, mulheres brancas valem mais que homens negros, né? Então não dá para dizer sempre que homens dominam as mulheres ou estão numa posição de poder. Nem sempre é assim, porque se a mulher for branca, talvez ela tenha mais poder que esse homem negro. Vocês entendem? Bom, o pensamento mais importante de tudo isso é a nossa noção de quando as pessoas negras estão reivindicando o direito de ter voz, elas estão lutando pelo direito à própria vida. Então, esse capítulo é importante no sentido de falar, né, do lugar do outro, mas lembrando, a gente está construindo uma reflexão para chegar nesse tema do lugar de fala. Então, se você tem fala, nesse caso, você existe, você se expressa, mas se você não tem voz, você é apagado da história, entende? Então, isso é um pouco a síntese desse capítulo, para a gente ter essa noção dessa luta pelo direito de ter voz, né? Bom, então, finalmente a gente chega ao capítulo que traz esse conceito, né, do livro, que diz o que é lugar de fala, afinal, né? Esse capítulo ele vai da página 53 até a página 79. Então, nesse capítulo, a Djamila, que é a autora, ela vai explicar que não dá para a gente saber ao certo a origem, né, desse termo lugar de fala, mas
esse termo ele é bastante utilizado atualmente em diversos contextos, desde quando pedem para você, por exemplo, ficar quieto porque você não sabe do que você está falando e nem tem o direito de dizer. Já ouviram isso? Você não tem esse lugar de fala? Ou até mesmo a imprensa, né, se utiliza desse termo, também é um termo bastante usado na comunicação, enfim. Segundo a Djamila, apesar, né, de não saber ao certo a origem desse termo, existe uma possibilidade desse termo ele ter existido a partir de um pensamento feminista, né, que, que tem a ver com a teoria feminista do ponto de vista feminista, né, que é um conceito, né, ponto de vista feminista. Então, para nortear, né, um pouco essa discussão, a Jamila coloca alguns grupos sociais como exemplos para a gente pensar. Então, são perguntas que fazem a gente refletir um pouco. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que vocês também, para quem lê o livro, vai conseguir encontrar esses exemplos. As perguntas que norteiam essa reflexão são: primeiro, você já teve professores e professoras negras? Depois, você já leu autores e autoras negras? Outro exemplo, quantos jornalistas negros existem? Então, essas experiências comuns, né, fazem com que a gente possa refletir sobre esses grupos de mulheres e homens negros e brancos para pensarmos essas questões de poder, né, sobre quem está com poder de fala e quem está ocupando esses espaços de poder. Então, quando a gente pensa nos espaços de poder, a gente pode pensar também em outros espaços. Por exemplo, as mulheres negras, elas são maioria no trabalho doméstico, certo? Quando a gente vai, por exemplo, numa praça de alimentação, num shopping, quem está limpando as mesas? Em geral, são mulheres e pretas. Então, isso é interessante da gente pensar, né? E essa construção, ela não é por acaso. O Brasil, ele tem essa história, né, da escravidão, da colonização, né, europeia no Brasil, e a gente vê o resultado disso até hoje, né, nos dias atuais. Enfim, isso tudo faz com que a gente pense sobre qual lugar que a gente ocupa dentro da sociedade, né? A gente pode, sim, falar a partir da nossa experiência de vida, mas é muito importante que a gente entenda que a gente não está sozinho nisso, né? Não existe um único discurso que represente a todos. Voltando aos capítulos anteriores, somos diferentes, né? Não há uma palavra que vá definir o que é mulher preta, porque existem muitas mulheres e existem muitas mulheres negras, por exemplo. Então, não existe um único discurso que represente a todos nós. Existem homens e mulheres de muitos tipos, raças, orientações sexuais, que habitam diversos lugares diferentes do Brasil e do mundo, e cada um tem sua cultura e sua história também, né? Então, na página 76, para quem estiver acompanhando, a autora vai trazer um exemplo do quadro da Anastácia, que é esse que eu deixei projetado aqui para vocês no vídeo. A Anastácia foi uma mulher que ela foi escravizada e ela foi obrigada a viver com esse tampão na boca, né? A filósofa Quilomba, que eu já apresentei para vocês nos slides passados, ela diz que o intuito dessa máscara, né, que está na boca da Anastácia, era de impedir que os escravos pudessem comer, se alimentar, mas também tinha a função, né, de silenciar aquelas pessoas. E aí, a Conceição Evaristo, que é uma linguista e escritora brasileira, ela vai dizer, mulher preta também, ela vai dizer que, apesar da boca da escrava estar tapada, a gente pode observar na fotografia que a escrava tem capacidade de falar pelos olhos. Isso é muito forte, né? Tamanha é a força que esses olhos expressam. E aí, continuando nesse pensamento da Quilomba, diante desse quadro,
a quilomba ela vai trazer algumas perguntas para a gente também, né? Para a gente refletir sobre quem é que pode falar. Outra coisa, o que acontece quando falamos? Outra questão, sobre o que é nos permitido falar. Tem assuntos que podem ser ditos, tem assuntos que não podem. São reflexões para a gente ter, né? Sobre esses poderes, né? De quem pode falar, quando pode falar, o que é permitido falar. Bom, percebam que quando a Quilomba sugere essas perguntas para a gente, ela quer dizer que a nossa fala está sob controle de alguém, certo? No caso dessa escrava, Anastácia, a fala dela estava sob controle dos senhores dela, que estavam escravizando ela, certo? Só que a gente pode ampliar essa questão para os dias atuais, né? De pensar quando a gente fala, por que a gente fala, quando a gente tem medo de falar, por que a gente tem medo de falar, por exemplo, a gente não pode falar, mas quem está impedindo a gente de falar? Entende? São os poderes que estão acima da gente, né? É estrutura, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir de agora também. E aí, isso tudo que eu estou dizendo para vocês, e que está no livro, faz com que a gente pense também nesse processo de colonização, né? Dos europeus chegando nas Américas, escravizando pessoas, tanto os negros como índios, e criando uma relação de poder sobre eles, né? E até hoje, como eu disse, a gente pode pensar sobre isso, né? Quem tem o direito de falar na sociedade, que é comandada por homens brancos, por exemplo, né? Outra questão também para a gente refletir. Existe o mesmo espaço garantido de fala para todo mundo? É todo mundo que pode falar? Não vou responder isso aqui para vocês, mas são coisas que são importantes de serem pensadas, né? Outro exemplo que também está no texto é uma pergunta que diz assim: quando uma travesti negra quer falar, ela pode falar só sobre o fato de ser uma travesti negra ou ela pode falar sobre outros temas como economia, política, educação, cultura, esporte, enfim, qualquer outro, né? Outra pergunta que também aparece no livro é a seguinte: os saberes que são constituídos fora das universidades são considerados saberes? Isso é muito importante a gente pensar. Por exemplo, uma benzedeira, ela tem os saberes dela, mas ela não foi numa universidade, por exemplo, para aprender a benzer pessoas. Isso significa que o saber dela é menos valioso por isso, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E ao fazer essas perguntas, a Quilomba está mostrando para a gente os limites que são impostos dentro dessa lógica da colonização, né? E faz com que a gente pense também nas consequências de ficarmos em silêncio. Quais são as consequências disso, né? Qual é o preço do nosso silêncio também? Por que a gente fica em silêncio? E o que acontece quando a gente fica em silêncio? E aí o livro traz essa reflexão para a gente pensar que esse silêncio ele é comandado. Existe um processo de poder sobre esse silêncio, né? Que em geral está dentro da estrutura, que é estrutura branca, machista, comandada por homens brancos em geral, né? Bom, esse é o último capítulo, né? Se chama Todo Mundo Tem Lugar de Fala, ele é o mais curtinho, é o último, vai da página 81 até a página 90. E nesse capítulo a Jamila começa falando sobre a diferença entre os termos lugar de fala e representatividade, que são termos que acabam muitas vezes se misturando, se confundindo, e aí nesse capítulo ela vai tentar falar um pouco sobre essas diferenças, né? E aí ela cita a autora a Rosane Borges, que é uma jornalista negra, doutora em Ciências de Comunicação pela USP, e a Rosane faz a seguinte pergunta no livro, né? O que é lugar de fala e como ele é aplicado num debate público? E aí, pensar sobre isso é muito importante para que a gente saiba onde estamos, né?
E que lugar de fala é esse de onde a gente está falando, né? Pensando nos poderes e nas desigualdades que eu já tinha comentado com vocês no capítulo anterior. Bom, e aí a Ludmilla, a Djamila, deixa claro que lugar de fala não é quando a gente impõe uma visão, né? Uma visão de mundo, uma verdade nossa. Isso não é lugar de fala. Segundo a Djamila, todos temos esse lugar de fala, que é esse lugar de onde a gente está no mundo, localizado no mundo e na sociedade nesse momento, né? Todo mundo está em algum lugar, né? Todo mundo está localizado em algum patamar da sociedade. Então, todo mundo tem lugar de fala. É importante da gente considerar que no Brasil nós carregamos a herança da escravidão. Então, logo, pessoas brancas vão ter uma experiência de um lugar diferente de fala, né? Diferente de pessoas negras, no caso. Por exemplo, é importante que a história da escravidão no Brasil ela seja contada por pessoas negras. Por quê? Elas estão num lugar de opressão nessa história e a voz delas é muito importante, é de extrema importância para a construção dessa narrativa de verdade, né? Dessa narrativa verdadeira, né? Sob o ponto de vista de quem viveu essa história. Então, é importante que a história seja contada não por quem venceu, né? No caso, o grupo social dos homens brancos, da estrutura machista, etc. e tal. Em seguida, o livro, a partir da página 93, para quem estiver acompanhando, vai apresentar todas as referências bibliográficas que constituem esse livro, né? Agora eu vou partir aqui para uma conclusão e tentar recapitular com vocês cada capítulo para a gente fazer uma passagem meio que resumo disso tudo que eu falei, para a gente tentar deixar mais forte essas ideias em nós, tá bom? Bom, gente, agora eu vou fazer uma conclusão aqui com vocês. Essa parte não está no livro, foi um jeito que eu tentei organizar aqui, meio que um resumo, né, para a gente passar novamente por todos esses capítulos que a gente conversou, só para em caráter de recapitular mesmo e deixar essas ideias um pouco mais palpáveis, né, para nós aqui. Então, como eu disse, esse livro é curtinho, ele tem uma leitura que é bastante rápida, mas ao mesmo tempo é uma leitura bastante profunda, né? Toca em vários aspectos e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler esse livro, né, antes da aula, mas também se não conseguiram, tudo bem, eu entendo, mas façam o possível, né, para ler depois dessa explicação que eu fiz aqui para vocês, porque é bastante interessante a gente passar por essas teorias antes de chegar nos gêneros literários que eu conversei com vocês, que serão os temas das próximas aulas, né? Então, falando um pouco desse livro, ele cita muitas filósofas do Brasil e do mundo, né, brancas e negras, justamente para que a gente possa ter um olhar bastante amplo, né, sobre esse conceito do que é o lugar de fala, né? Lembrando aqui, como o próprio livro apresenta, lugar de fala não é sobre impedir alguém de falar, não é sobre isso, mas sim sobre dizer que a outra pessoa precisa falar também, né? Então, vou recapitular aqui com vocês todos os capítulos, começando pelo primeiro, que é um capítulo onde Djamila falou sobre o processo histórico, ela apontou um pouco sobre esse movimento feminista, do quanto ele foi pautado inicialmente por mulheres brancas na Europa, mas ao mesmo tempo ela trouxe outras autoras brasileiras, né, sempre pontuando o porquê dessas mulheres, a importância das mulheres serem ouvidas e lidas, né, e por que as mulheres brancas eram mais lidas do que as mulheres pretas. Então, tudo isso foi um pouco discutido no primeiro capítulo, né? E aí, no capítulo seguinte, a Jamila traz um outro questionamento que diz respeito à mulher negra, né? Do quanto elas lutam para ter voz, e ter voz nesse caso é ter vida. Ter voz nesse caso é existir. Lembram da escrava Anastácia?
ela era silenciada, né? Então significava que ela não existia, por exemplo. E aí, no capítulo seguinte, né, que traz o nome do livro, né, que é Lugar de Fala, a autora vai dizer que não é um consenso, né, esse surgimento desse termo lugar de fala, mas existem umas hipóteses que esse termo ele tenha surgido a partir de teorias do feminismo, né? Então, nesse capítulo, a autora traz muitos questionamentos, né, sobre quantos professores negros nós já tivemos, quantos negros estão no espaço de poder, e principalmente que cada um de nós está, qual o lugar que a gente está ocupando na sociedade, né? Porém, alguns espaços de poder têm submissões, né? Então, a partir disso, ela levanta questões, por exemplo, como quem pode falar, né? Que é uma questão que está totalmente ligada com a nossa história de autoridade e escravidão no Brasil, né? Além do fator que também apresentei aqui para vocês, que aparece no livro, como o machismo estrutural, que colocam as mulheres para servir e não as mulheres para pensar, né? Falamos sobre isso. Por fim, no último capítulo, que se chama Todo Mundo Tem Lugar de Fala, a Djamila traz a reflexão sobre a diferença entre o lugar de fala e o lugar de representatividade, né? O quanto esses lugares eles se confundem, né, muitas vezes. Então ela afirma que cada um de nós está em um lugar dentro da sociedade e é importante que a gente fale dentro desse nosso lugar para não nos apropriarmos da história de ninguém, né? E principalmente para que a história da escravidão seja contada por quem passou por esse processo, né? Sendo escravizado, e não por quem venceu, ou seja, não pelo ponto de vista do homem branco que escravizou. Certo? E aí eu vou deixar algumas orientações para vocês, né? Sobre as questões que eu produzi para vocês, são 3 ou 4 perguntas, 4 perguntas, aliás, para vocês responderem e tentarem apresentar para mim o que vocês, como esse livro encontrou vocês, o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre esse livro, o que vocês entenderam ou não, mas eu vou escrever direitinho na descrição lá do Clerson, tá bom? Bom, agradeço então quem chegou até aqui. Desejo para vocês uma ótima aula, ótimos estudos, ótima semana, e a gente se encontra nas próximas semanas com o próximo livro, que eu vou deixar outro recadinho para vocês também buscarem na biblioteca. Lembrando novamente, para quem não tem biblioteca, não tem problema, eu sempre vou deixar um link com PDF para vocês buscarem, tá bom? Mas quem tiver oportunidade de ler, de pegar o livro na mão, é bem legal essa experiência também, tá bom? Mas quem não puder, novamente, eu super entendo, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre Lugar de Fala, da autora Djamila Ribeiro, que é uma autora muito importante. Na internet vocês vão encontrar muitas entrevistas dela sobre esse livro, então quem tiver interessado é só colocar lá no Google, no YouTube e ver a própria autora falando desse livro, tá certo? Então, obrigada, um beijo para vocês e até a próxima.